E nesse vídeo eu vou falar algumas ferramentas que eu uso com frequência. Não vou falar de todas porque não tem como, depende muito de qual sistema, qual tipo de sistema que vai ser avaliado para determinar as ferramentas, mas eu vou citar algumas que eu utilizo com uma certa frequência em quase todos os testes ou todos os testes. Olá, seja bem-vindo ao Guia Anônimo, um canal que fala sobre segurança da informação e hacking. Eu sou Afonso da Silva e como você pode ver hoje, a gente está num cenário retrô. Se você lembra que algum tempo atrás o cenário era mais ou menos assim, só que com uma qualidade muito pior, é porque você acompanha o canal há bastante tempo, hein? E antes disso não tinha nem câmera na real, então esse foi o primeiro mesmo. E se você conheceu o Guia Anônimo há pouco tempo ou caiu de paraquedas nesse vídeo, dá uma olhadinha nos nossos outros vídeos e se inscreve aqui também para a gente conseguir alcançar o quanto antes a meta de 100 mil inscritos. Faz bastante tempo que a gente cria conteúdo sobre segurança da informação e hacking, tem mais de 440 vídeos postados aqui no canal, então eu acho que a sua inscrição é merecida e vai ajudar muito, com toda certeza. Bem, vamos falar aqui das ferramentas que eu utilizo então, e eu vou citar a ferramenta, eu vou dizer o porquê que eu uso ela e para que eu uso ela, dependendo da ferramenta. Dependendo da ferramenta também não precisa, né? Porque ela é muito conhecida. A primeira delas que entra aqui, eu tentei inclusive fazer meio que uma ordenzinha de essa daqui é para coleta de informação, essa daqui é para tal coisa, essa daqui é... Mas não ficou tão ordenado assim. Enfim, vamos lá. Uma ferramenta que eu utilizo bastante, e eu acredito que você também, é o Nmap. Eu utilizo ele nas duas versões, tanto na versão CMD, né, terminal ali do Linux, quanto o ZenMap para Windows. E por que eu utilizo o ZenMap para Windows? Porque ele tem uma interface gráfica que entrega para a gente de uma forma mais bonitinha o que ele detectou. E isso para mim é muito importante por conta do relatório final. Como eu vou exibir essa informação para o meu cliente no relatório final. Então o ZenMap, por ele ter essa interface um pouco mais bonita, eu consigo simplesmente tirar o print, colocar dentro do relatório e fica muito mais fácil do cliente entender o que está acontecendo na infraestrutura dele. Saindo um pouquinho já dessa parte de port scanner e tudo mais, que é um motivo que eu uso o Nmap, é principalmente para port scanner e identificação de versionamento, tanto dos serviços que estão rodando ali nas portas, como também da identificação do sistema operacional, a gente já vai diretamente para a verificação web no que se refere a subdomínios. A gente sabe que a detecção de subdomínios é extremamente importante para um cenário de verificação web, já que existem vários subdomínios perdidos, vários subdomínios que a empresa esquece que existem e podem ser ali uma ótima porta de entrada para possíveis invasões. Então, para isso, eu utilizo principalmente duas ferramentas, o Subfinder e o Sublister. Ambos são ali buscadores de subdomínios e, dependendo ali o cenário, dependendo do número de subdomínios que eu conseguir pegar, eu acabo também recorrendo a uma pesquisa avançada no Google, conhecida aí como Google Hacking. Então eu vou de Subfinder, vou de Sublister. Caso não consiga resolver o meu problema ou consiga encontrar pouca coisinha, eu já vou diretamente ali no Findomain também, que é uma possibilidade. E além disso, eu faço todas as verificações dos certificados SSL, né, do HTTPS daquela página. Então eu faço isso via search.sh, que é um site que está no final do vídeo e que é algumas indicações de site. Então, quanto mais subdomínio, melhor, até porque a parte de coleta de informações é muito importante para um processo de análise de vulnerabilidade, pentest, assim por diante. Outra ferramenta que eu uso bastante, já trouxe aqui no canal, é o Aquatone. O Aquatone, ele entra em telas e entra em subdomínios e tira prints e classifica esses prints. Por exemplo, se tem 10 subdomínios com um erro 403 ou 404, ele vai lá, printa isso e entrega no relatório HTML e classifica todos os que possuem o mesmo erro na mesma pasta, vamos dizer assim. E ele é muito útil quando a gente está fazendo uma verificação de um sistema muito grande, porque você coloca ele para acessar todos os links e você não precisa acessar o link um por um, e aí você fica reservado apenas os links mais importantes. Para fazer essa questão, além dos subdomínios de busca de diretórios e etc., eu costumo utilizar o WFUS
ou o Dirb. Normalmente o wfuzz, por ele ser um pouco mais completo, e o Dirb, quando eu utilizo, é como uma ferramenta secundária, alguma coisa do tipo, ou quando eu preciso, por exemplo, fazer algum tipo de print mais específico, que eu utilizo daí a versão do Dirb com interface gráfica, que é o Dirbuster, mas não é tão comum. Além disso, né, além dessa busca aí, de subdomínios com essas ferramentas e de diretórios, eu também faço a busca de links que tem dentro daquela página, já que isso é muito importante. E para isso eu utilizo o GAL. O GAL é uma ferramenta responsável por acessar uma página e verificar todos os links que existem dentro daquela página, então ele te entrega essas informações. E aí isso faz com que você descubra coisas que às vezes seriam muito difíceis de descobrir de forma manual. Então é uma ferramenta bem legal, bem importante para esse tipo de ação. Além disso tudo, eu utilizo aí um combo de duas ferramentas, que é o Param Spider junto com o DALL-Fox. O Param Spider ele é uma ferramenta com o objetivo de identificar parâmetros em URL, então ele tenta encontrar ali os parâmetros existentes dentro de um sistema, você passa para ele uma lista de domínios, ou uma lista de subdomínios, uma lista de diretórios, e ele vai tentando fazer a detecção ali daqueles parâmetros que são possibilidades de injection ou algum outro tipo de ataque. E aí eu utilizo o DALL-Fox, que ele faz a verificação desses parâmetros para tentar encontrar possibilidades de injection nesses parâmetros. Então o DALL-Fox ele faz basicamente um combo com o Param Spider quando eu utilizo eles. Além disso, eu faço uma verificação simples ali com o Nikto, principalmente no que se refere a HSTS, a XFO, a ClickJack e assim por diante. O Nikto que entra nessa parada. E eu também utilizo outra ferramenta ainda voltada ali para o URL e etc, que é o Oralizer. O Oralizer ele é bastante utilizado para verificação de CRLF e também de Open Redirect, então eu utilizo bastante ele para fazer essa verificação de uma forma mais automatizada, apesar do que todas essas verificações de ferramentas eu também faço de maneira manual, já que às vezes é mais assertivo. Mas para você ter uma ideia do cenário, para você ter uma ideia do escopo em geral, eu utilizo o Oralizer para ele fazer uma verificação de Open Redirect para mim. Agora uma ferramenta aí que quase todo mundo conhece, que é o SQL Map. Eu utilizo ele quando existe algum indício de possibilidade de injection SQL. Quando não existe, eu não utilizo, acho desnecessário. Você vê que, putz, ali provavelmente não tem um erro de SQL injection, ou aquele sistema ele não trabalha daquela forma, ele tem um meio de campo ali, ele tem um middleware que faz uma interceptação desses comandos, ele tem um AF muito bem configurado, mas quando eu verifico que existe a possibilidade, eu utilizo o SQL Map para automatizar a questão da SQL injection e encontrar o mais breve possível essa possibilidade. Além do que, eu utilizo algumas outras ferramentas de automatização de buscas, como por exemplo o Nessus ou o OpenVice, para fazer uma verificação geral daquele escopo, para dar uma automatizada hardcore, também como o Zap da OASP, o Z Application Proxy. E cara, eu já falei sobre ele aqui no canal, acho, algumas vezes, em algumas oportunidades. Ele faz sim muito barulho, ele erra muito, ele tem muito falso positivo, ele tem muito falso negativo, mas ainda assim é uma ferramenta interessante, até porque todas as análises que eu faço eu sou totalmente autorizado para isso, o cliente libera as paradas para eu fazer essa verificação, então não tem problema ter barulho, vamos dizer assim. Mas é uma ferramenta que ainda encontra algumas coisas interessantes que às vezes passa despercebido, mas sim, muito barulhenta, muito complicada. Além do que, eu também utilizo nesse combo de Nessus, OpenVice e Zap o Nuclei para fazer algumas verificações, tanto com os templates padrões quanto com templates personalizados. E para análises mais minuciosas, eu prefiro utilizar o Burp Suite para fazer toda a questão ali de interceptação de requisições, manipulação de requisições e etc. E é nessa brincadeira do Burp Suite que dá para encontrar a maior parte das vulnerabilidades no que se refere a IDOR, no que se refere à manipulação de cookie, também como CSRF, SSRF, porque você está ali, analisa com mais calma, com mais tranquilidade, vê requisição por requisição e assim por diante.
Então, é onde eu costumo encontrar o maior número de vulnerabilidades. É claro que as ferramentas auxiliam muito na questão das informações coletadas, elas auxiliam muito nessa questão toda, mas quando a gente fala de encontrar falha de segurança mesmo, da maneira manual é onde a gente mais consegue detectar essas informações. É claro que existem também alguns scans específicos, né? Como por exemplo, é identificado que é um Apache, talvez um Apache desatualizado e etc. Eu vou pegar uma ferramenta que faz um scan para verificar se existe ali um Log4j, se existe ali um Log4Shell, alguma vulnerabilidade já existente, ou por exemplo, algum exploit para determinada versão de alguma coisa, algum scan para determinada versão de alguma coisa. Então é óbvio que essas ferramentas elas são mais específicas, elas são mais pontuais e tudo depende do cenário que você está trabalhando. Então essas ferramentas que eu trouxe até então, elas são mais genéricas, elas podem ser utilizadas de forma mais genérica. Agora essas outras aqui, elas são muito mais específicas, como verificação de Log4j, como o WP Scan para verificação de WordPress, o Joom Scan para verificação do Joomla, que eu achei ainda, né, achava que era um pouco de besteira e etc, mas só nesse ano eu peguei 2 ou 3 clientes com um site desenvolvido em Joomla. Então ainda assim existem alguns sites desenvolvidos nesse CMS. E antes da gente finalizar com algumas dicas breves de site, dá uma olhadinha realmente aqui no canal, dá uma verificada no que a gente já trouxe. Várias ferramentas que eu estou citando aqui, tem vídeo aqui no canal sobre, e eu já falei sobre processo de pentest, processo de análise de vulnerabilidade, etc. na playlist de metodologia. De verdade, se inscreve aí, dá uma olhada também aqui na descrição, porque na descrição a gente tem alguns cursos, a gente tem curso de redes, curso de Python, curso de segurança da informação, curso de ferramentas para pentest, todos eles voltados para segurança, tá? Então, por exemplo, o de Python é desenvolvimento de ferramentas de hacking em Python. O de redes é redes para a segurança da informação. Então é tudo bem voltado para esse esquema. Só dá uma olhada aqui na descrição que você vai ser direcionado para o nosso site, guiaanonima.com, e lá você vai ter acesso a esses conteúdos, beleza? Lê lá a descrição, vê a grade curricular e tudo mais. E para finalizar, sites que eu costumo utilizar bastante, o primeiro é o crt.sh, que é um site que faz a verificação dos certificados HTTPS do site. Então ele analisa ali se é Let's Encrypt, quais subdomínios tem aquele mesmo certificado e etc. E é bastante válido para você tentar descobrir algumas coisinhas novas dentro do sistema. O outro é o Vírus Total. O Vírus Total eu uso ele principalmente para fazer realmente a verificação ali para o cliente se aquele sistema está sendo bloqueado em algum antivírus ou não. Já aconteceu sim casos do sistema do cliente estar sendo bloqueado em 2, 3 antivírus mais desconhecidos e a gente ter que fazer uma solicitação para o desbloqueio, né? Por ser um sistema seguro. O outro é o DNS Dumpster, que eu acho que eu já citei aqui no canal outras vezes, que é um ótimo analisador DNS e ele entrega para você bonitinho ali todo um roadmap, todo um desenho, todo um infográfico de como é a estrutura daquele DNS, então eu acho super bacana. E o último é o webhook.site, que é bem simples, ele te gera um link, esse link caso você faça uma requisição para esse link, ele diz lá, olha, recebi uma requisição do IP tal e etc, e eu utilizo muito esse cara para fazer verificações de SSRF, que é quando um servidor faz requisição para o outro. Então, caso a requisição bata lá no webhook.site, significa que existe uma possibilidade de SSRF ali naquele sistema, né? Existem, claro, outras ferramentas que eu utilizo, por exemplo, o ngrok eu utilizo algumas vezes e algumas outras ferramentas mais específicas, mas tudo depende do sistema. Ferramentas são apenas ferramentas e essa é a minha caixa de ferramentas padrão, vamos dizer assim. E você, quais ferramentas que você utiliza? Deixa aqui nos comentários para a gente saber o que você recomenda de ferramenta, por que você utiliza ela e para que você utiliza essa ferramenta, beleza? Então é isso, valeu, até mais. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever aí, porque isso ajuda de verdade.